A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Louve o Senhor comigo. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Preste atenção na letra deste hino. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, não acabou não, hein? Uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. A glória da segunda casa, será maior que a da primeira. Oh, coisa linda. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Eu tomo posse da minha bênção nesta noite, meu Senhor. Tome posse da sua bênção. Aleluia. Aleluia. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. Ele não muda. Ele é Deus. O que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Aleluia. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? Nada. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa Será maior que a da primeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Tomamos posse da nossa bênção. Aleluia. 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 Vamos louvar o Senhor, queridos, com mais um hino que ele fala que Deus é santo. Ele é maravilhoso. Aleluia.
Aleluia. E Ele está aqui, querido. Oh, aleluia. Eu já posso sentir essa presença maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Pode soltar. Pode soltar um. Aleluia. Aleluia. Oh, Rabachuriandarai. Aleluia. Deus, Tu és santo. Tu és santo, ó Deus. Tu és santo. Engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo. Aleluia. Deus, Tu és santo. Engrandeço e exalto Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o Teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a Tua glória como prova do meu amor. Isso eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo, ó Deus. Engrandeço e exalto ao Teu nome. Tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de Ti. Bênçãos tão lindas que deste-me, carinho, graça e amor eterno. Isso quero louvar-te E dizer o quanto eu te amo, pois Tu és digno de toda glória e és digno de todo louvor. Não sei por que me amaste, em misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas com graças, Deus, com graça.
Glória. Pegue, vê se está gelado ou congelado ou com fogo. E deu um brado de... Não larga a mão dele até dar um glória com aleluia. Vai, da galera. Eita Jesus. É forte, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus, aleluia. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de Deus, amém? Ezequiel capítulo 1, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Seja dada a honra, a glória e o louvor a nosso Deus, pela sua grandiosidade e pela sua benignidade, por cooperar conosco a tua presença nessa casa. A todos os obreiros e ministros, que a mão de Deus possa permanecer com a bênção dele. Capítulo 1, versículo 10. Eu leio, os irmãos repetem. A forma dos seus rostos. Vamos de novo. A forma dos seus rostos era como o rosto de homem. E à direita dos quatro tinham rosto de leão. E à esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. De todos os quatro eram assim. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriram. Em cima, cada ser tinha duas asas, unidas, cada uma do seu outro. Outras duas cobriam o rosto deles. Amém? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, livro de Ezequiel possui 1114 versículos, 48 capítulos. Na época do rei Joaquim, o seu pai, chamado Buzi, era sacerdote da linhagem real, pertencia à linhagem de Arão, à linhagem de Joquebede, à linhagem de Moisés, de Arão e Miriam. E este mesmo Buzi, ele serviu a Deus na época do rei Joaquim. E a Bíblia diz que neste mesmo período, Nabonildo invadiu toda Jerusalém, levando cativo a faixa de 10.000 judeus. Diga para teu irmão assim, cativo faz bem para nós. Não, ele está muito ruim. Diga para ele, entendeu o que aqui desenha? Fala. Diga para ele assim, cativo é vitamina para nós. E a Bíblia diz que, a história diz que nesse mesmo período, 590 a.C., 593, quando Nabonildo invadiu, ele matou uma boa parte dos judeus. E entre eles estava Buzi. Buzi estava preparando Ezequiel para ser sacerdote, mas Deus estava preparando para ser profeta. Diga tudo ao contrário, fala para ele. E Deus estava preparando Ezequiel para ser profeta, Buzi preparando para ser sacerdote. Às vezes a nossa família tem que ser tirada de alvo para Deus cumprir algumas coisas em nosso ministério. Às vezes a nossa família tem que ser retirada por um momento para acontecer aquilo que Deus estava preparando para nós. E diz a Bíblia que em 593, quando Ezequiel foi tomado ao cativo, depois da morte do seu pai, Ezequiel estabeleceu-se em um lugar chamado Rio Quebar, e ele estava em um povoado chamado Tel Abib. Diga Tel Abib. A palavra Tel Abib quer dizer um monte de espigas verdes. Olhamos para redor e vemos tudo maduro, tudo embrutecendo, crescendo, e olhamos para nós, o negócio não sai daquilo, parece que não frutifica, parece que não cresce. Se preocupa não, meu filho, fica onde está verde, porque o tempo de vitória também vai chegar na tua vida. Fica onde está verde, porque o tempo da colheita também vai chegar e Deus vai te exaltar. Não fique perturbado por ver alguém prosperar, crescer. Se preocupa não, Deus ainda vai te exaltar. Fica em Tel Abib, porque o teu tempo de cantar também vai chegar. Se tu crer nisso, levanta a mão e glorifica a Deus. Capítulo 3, eu,
Ezequiel estava em Tel Abibes, local ou lugar onde tudo é verde, oh glória a Jesus. E ele diz assim: e eu vi a mão do Senhor e senti a presença de Deus. Ezequiel disse que o Espírito de Deus, aleluia, pegou ele e levou para o deserto, para Tel Abibe, e diz que a mão o levantou, oh glória a Deus. Dá glória a Deus com a geladeira cheia é muito fácil, dá glória a Deus pilotando uma Frontier, até eu dou. Dá glória a Deus numa Fusion 2015, até eu falo balabaxé, dou golpe de água e faz aviãozinho. Eu quero ver dar glória a Deus aonde as coisas não crescem, não florescem, aonde o deserto parece que não acaba. Se tu está nessa onda, então levanta a mão e glorifica a Deus, porque Deus vai te exaltar aonde ninguém está vendo nada. Eu estava em Tel Abibes, mas eu vi a glória de Deus. Deus vai te conduzir para o vale, para você sentir a presença dele. Porque na cidade você está de maré mansa, na cidade você está tranquilo, na cidade você até escolhe a praia e o condomínio que quer ficar. Mas Deus vai te conduzir para Tel Abibe, para você ver as coisas secar, tudo verde, não vai amadurecer, mas Deus está contigo. Balança o negão aí e diga assim: mas Deus está contigo, mas Deus está contigo, mas Deus está contigo. E Ezequiel disse: eu estava lá e eu vi a glória de Deus. Depois da morte do pai de Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão. Aconteceu que no 30º ano, que do 5º do mês, que estando eu no meio do exilados, eu vi a glória de Deus. E eu de repente vi um ser descendo. Esse ser tinha várias luminárias, e quando esse ser desceu sobre mim, eu, Ezequiel, vi e olhei e percebi que esse ser tinha 6 asas, os pés semelhantes pés de bezerro. Eram 6 asas e cada asa tinha mãos em cada uma delas, e esse tinha uma catraca no pescoço que não precisava fazer movimento, pois girava sozinho, e a sua catraca. E Ezequiel diz que na visão, na teofania, ele viu 4 cabeças. A primeira cabeça que Ezequiel viu foi a cabeça de homem. Diga: cabeça de homem. A segunda cabeça que Ezequiel viu foi a cabeça de leão. Diga: cabeça de leão. A terceira cabeça que Ezequiel viu foi cabeça de touro, boi ou novilho. Diga: novilho. A última cabeça vista por Ezequiel foi a cabeça de águia. Diga: de águia. Primeiro lugar, cabeça de homem. Se fosse eu, pastores, vendo uma visão dessa, eu estava correndo para Cabo Frio até agora de pé, irmãos. Como que eu vou ver um troço de 4 cabeças, de 6 asas, com um pé de bezerro? Eu estava correndo até agora, irmãos. Aleluia. Eu sou um negão corajoso, mas numa visão dessa, eu corria de medo. Oh, glória a Jesus. Eu vejo um ser com 4 cabeças, movimentando, e as asas batendo. E diz Ezequiel, não precisava se mover, porque a catraca girava as 4 cabeças. Mas quando eu vi a primeira, era a cabeça de homem. Por que cabeça de homem? Homem é a coroa da criação. Por que coroa da criação? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o primeiro Adão, o primeiro homem, foi frágil, foi fraco e foi pecador. Mas o segundo Adão, que é Jesus, foi triunfante, foi forte, foi vencedor. Oh meu Deus do céu, cabeça de homem representa, sabe o que? A coroa da salvação, a coroa da humanidade. O homem fracassou, mas Deus precisava mandar alguém para reinar. E a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 7, do versículo 14, que naquele dia a virgem daria luz a um filho, e chamar-se-ia Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Capítulo 6, o principado estava sobre teus ombros, pelo que foi chamado Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Capítulo 8, e as crianças saltaram em seu ventre. Moisés orou para o povo e disse assim: vai se levantar um profeta maior do que eu, esses vocês seguem, porque esse é o Salvador. Então Jesus tinha que vir como homem para saber o que o homem passa, e o que o homem tem, e o que o homem pode fazer. E Jesus tinha que vir, passou todos os livros, Gênesis, Deuteronômio, Josué, Juízes, passou Ruth, passou 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª, foi passando os 66 livros, os 1180 capítulos.
ali, passou tudo, foi passando vagarosamente. E diz a Bíblia que era necessário Jesus se manifestar. E a Bíblia diz bem claro que Maria, estando em casa, o anjo a visitou e disse: sauda, agraciada, ou agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor achou graça em ti, e tu darás luz a um filho que vai se chamar Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria olhou e disse: como posso eu possuir um filho se eu nunca tive contato com o varão? Se preocupa não, mulher, porque a sombra do Altíssimo te envolverá. E outra coisa, o que vai ser gerado em você é esse que vai tirar o cargo de todas as nações e o fardo dela. Se preocupa não, porque a sombra do Altíssimo, esta te envolverá. De repente Maria apareceu grávida, nasceu Jesus. Jesus tinha que vir como homem. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4, que haja em vós, aliás, vi na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, de sorte que haja em vós a mesma natureza que houve em Cristo Jesus, sendo forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, encontrando na forma de homem, foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e pôs o nome Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, para que diante deste nome todo joelho se prostre e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 2, havendo Deus falado por visões, revelações e profecia, hoje nos fala através do teu filho. João capítulo 1, o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do Filho de Deus. Ele tinha que vir como homem, e como homem ele foi filho de Maria e afilhado de José, mas como Deus, ele é pai de Maria e pai de José. Como homem, ele teve mãe, mas nunca teve pai, mas como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem, Jesus andou e se cansou. Como Deus, não se cansa nem se fatiga. Como homem, ele comeu pão. Como Deus, ele é pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele bebeu água. Como Deus, ele é a fonte de água viva. Como homem, ele deu dízimo e deu oferta. Como Deus, ele diz: minha prata, meu ouro, e dou a quem quero. Como homem, Jesus chorou. Como Deus, ele diz: não chore. Como homem, foi desamparado. Como Deus, ainda que teu pai e tua mãe te desampare, eu nunca te desampararei. Como homem, Jesus olhou para cima. Como Deus, ele está acima de tudo. Como homem, Jesus dormiu. Como Deus, não dorme nem tosqueneja. Oh meu Deus do céu. Como homem, Jesus, Jesus morreu, mas como Deus, ele está vivo. Se tu quer nisso, levanta a mão e glorifica a Deus. Rosto de homem, ele tinha que vir como homem. Segundo rosto, estou acabando já. Segundo rosto, diga: rosto de leão. Vamos inverter, rosto de boi, diga de boi. Por que de boi? Porque Jesus, ele tinha que assumir o sacrifício humano, passar pelo sacrifício, porque boi representa a coroa dos animais domésticos, ou sacrifício. Ele tinha que sacrificar por nós. Eu estou sentindo a presença de um Deus grandão aqui. Quem está? Ele tinha que ser sacrificado. Oh, glória a Deus. E como sacrifício, ele teve que morrer na cruz e verter o teu sangue. E quando ele verte o sangue dele representa cura, porque boi também representa carregador de fardo. Aonde está escrito isso? Jesus é comparado com um boi, porque carregou fardo. A Bíblia diz: vinde a mim que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, e tomarei de vós o teu jugo que é pesado, trocarei pelo meu que é leve. E outra coisa, negão, vai achar encontro, descanso para a vossa alma. Então, como o rosto de boi, Jesus é a cura
curador. Oh meu Deus do céu, Jesus foi oftalmologista. Sabe por quê? Porque deu visão ao moço que desde nascença era cego. Como o rosto de boi, ele era médico. Jesus também foi ginecologista, porque ele fez uma mulher com 12 anos com câncer no útero voltar a ter vida novamente. Jesus também é neurocirurgião. Para o povo aquele gadareno é doido, mas para Deus ele foi restaurado da mente e do corpo. Oh meu Deus do céu, como homem também, Jesus, ele como boi, ele fez também o médico de cuidados dos nervos, porque consertou o nervo daquele moço que estava atrofiado. Jesus nessa noite está dizendo: o meu sacrifício como boi não vai ser em vão, porque a tua vitória vai ser garantida. Deixa eu adiantar. Último rosto: como o boi morreu, como o boi foi sacrificado. Terceiro rosto: diga rosto de leão. Diga rosto de leão. Leão é a coroa de todos os animais selváticos ou selvagens. Por que o leão? Leão, por mais que o elefante seja maior e mais gordo, por mais que a girafa ela seja maior e pescoçuda, o leão é dominador. Porque Jesus, ele se manifestou como leão. Leão é corajoso, representa atitude e coragem. Você acha que Deus te batizou com o Espírito Santo para você ficar gastando tempo vendo novela, rapaz? Você acha que Deus te renovou com o Espírito Santo para você passar a noite toda no Facebook, no WhatsApp? Você acha que Deus te botou a cara de leão para você ter medo de invadir favela pregando o evangelho? Meu filho, manifesta a cara de leão agora. Deus te deu coragem, foi para pregar. Diga para ele assim: tu tem cara de leão ou de leoa? Fala para ele: nosso grandão, hein? Leão representa coragem, atitude. Leão não foge da briga. O leão, mesmo atingido por bala, ele encara o caçador. Quem tem a presença de Deus, irmãos, aleluia, ele vê milagre onde não existe. Ele tem perspectiva de vitória onde não tem. Rosto de leão é corajoso. Ele não para por qualquer lugar. Aí Deus usa aquele versículo de Hebreus capítulo 10, versículo 35. Mas por que, negão, necessitais de paciência, havendo feito a vontade de Deus, alcançar a vontade do galardão, recebeste a promessa? Mas ainda resta um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará, mas o justo, cabeção, viverá pela fé. E se esse tal se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós porém não somos aquele que recua para a perdição, mas tem rosto de leão para perseverar, para perseverar, para perseverar. Tem gente que parece que tem rosto de cordeiro. Amém, amado. Eu não sei falar, eu não sei pegar. Meu filho, Deus te deu coragem de leão. Irmãos, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas eu vou ler um texto aqui, eu tenho certeza que Deus vai me dar a revelação dele. Aleluia. Quem tem rosto de leão tem atitude. Último rosto, rosto de águia. Diga: de águia. Águia representa a coroa das aves. Aliás, de todas as aves. A ornitologia diz que existe 10.000 tipos de águias, aliás, de aves. E parece que 10 águias: águia real, pescadora, comedora de carniça, e outras mais aí. Real, águia branca. Águia, ela tem uma atitude, ela voa alto. Outra coisa, a águia, ela não é igual o pardal, o curió, o papacapim. Não é igual o tizil da minha cor, não. A águia é o seguinte: quando a águia vê a tempestade, ela não faz como as outras aves que se escondem entre os arvoredos ou nas rochas, não. A águia, quando vê a tempestade, a primeira coisa que ela faz, ela dá um rasante, coloca os braços, as asas para trás e coloca o joelho para trás e vai voando assim, ó. Crente e águia só atravessa a tempestade de joelho. Crente e águia só atravessa a tempestade de joelho. Outra coisa, depois que passa a tempestade, ela descansa. Depois desse vento vai descansar, tomando água de coco e dando glória a Deus. Tomando água de coco e dando glória a Deus.